Fala galera, Hildomar aqui para mais um vídeo nesse canal, um podcast de sexta-feira. Eu vou ter ainda outros conteúdos aí que eu vou postar outros dias da semana, mas podcast que é um conteúdo mais complexo, um conteúdo mais extenso, que requer um pouco mais de tempo, a gente vai ficar gravando na sexta-feira, beleza? Não é ao vivo, mas eu preparo tudo aqui durante a semana e lanço na sexta-feira. Esse, especialmente, estou gravando na sexta-feira, beleza? A gente vai falar hoje um pouco sobre o reino de Deus, o que muita gente tem dúvida aí, né? E a gente vai esclarecer um pouco sobre a Nova Jerusalém e sobre alguns assuntos que são de suma importância para nós em nossos dias. E já quero dizer uma coisa aqui. Eu não tenho uma visão futurista sobre o reino de Deus e sobre a Nova Jerusalém, beleza? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu quero pedir a você que já não é inscrito aqui nesse canal ainda, que você comece se inscrevendo, beleza? Não fique aqui como um forasteiro. Vai curtindo, manda para alguém, manda para seus amigos aí, deixa um comentário aqui embaixo, dê a sua opinião, coloca aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, independente da sua vertente escatológica e teológica aí. Esse comentário vai ser válido desde que seja respeitoso, beleza? Eu separei um material aqui, preparei um material, e eu gosto muito de usar script, que eu não viajo muito, sabe? Eu vou no script aqui. Mesmo com o script, às vezes eu viajo, imagina sem, né? Então, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês hoje aqui é que o reino de Deus já está em nosso meio. O reino de Deus já está presente. E qual a necessidade de falar de uma coisa como essa? Existe alguém que não acredita que o reino de Deus chegou? Existem pessoas que não acreditam nisso. Existem pessoas que creem que o reino de Deus não chegou, não está em nosso meio, e não são poucas pessoas. Existe uma vertente do pré-milenismo histórico que acredita que o reino de Deus não está aqui, pelo simples fato de que Jesus não está aqui fisicamente. E a tese deles é sustentada na ideia de que não existe reino sem rei, né? Enfim, é isso que esses caras acreditam. Então, a primeira frase que talvez vai chocar você nesse podcast aqui é o seguinte: preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora e a gente vai construir algo aqui poderoso, beleza? Jesus nunca disse que o seu reino teria 1000 anos. Sim, Jesus nunca disse que o seu reino teria 1000 anos. Ele nunca disse isso. E eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu já quero lhe dizendo logo aqui, Jesus não disse isso, nenhum profeta profetizou isso, nenhum apóstolo nas cartas neotestamentárias falaram sobre isso. E antes de tudo, por exemplo, o que é que você tem que entender? Que o reino de Deus já estava aqui quando Adão foi criado. Adão foi criado e Deus disse: domine, governe sobre a criação. Então aquele é o reino de Deus. E ele era espiritual. Ele não era de caráter físico. Não tinha um trono, uma coroa, não tinha nada disso. Então, em nenhum momento das escrituras a gente vê um apontamento de um reino de Deus físico, onde haveria trono literal e coroa. E a gente não vê isso na Bíblia. Mas existem alguns irmãos que acreditam nisso. Ok? Em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus é interrogado no capítulo 17 ali, acerca de quando viria o reino de Deus. E aí a resposta que ele diz é a seguinte: o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Existem traduções que dizem o reino de Deus está dentro de vós. Só que o homem não tinha nascido de novo ainda. O Espírito Santo sequer habitava no homem quando Jesus disse isso. Então, a tradução que é mais fiel ao que de fato Jesus queria dizer, que faz sentido, é o reino de Deus está entre vocês. Beleza? Porque o reino de Deus estava entre eles. Jesus tinha chegado, gente. E João Batista havia prenunciado
O reino de Deus está próximo, e não é próximo de vindouro, é próximo de ao vosso alcance. Você compreende isso? Lucas 11, versículo 20. Jesus diz o seguinte, quando ele é acusado pelos fariseus de que ele fazia milagres por demônios, por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, ele diz o seguinte: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. E eu fico me perguntando o que é que certos irmãos que não acreditam que o reino de Deus chegou fazem com textos como esse aqui. Jesus está dizendo que uma das provas de que o reino chegou, ele está dizendo isso, é que ele estava expulsando demônios. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Tem uma tradução que diz: se pelo Espírito de Deus, se pela autoridade de Deus, eu expulso demônios, o reino de Deus chegou até vocês. Em Mateus 10, versículo 7, Jesus diz o seguinte: anunciem que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Só que alguém pode dizer assim: mas o reino de Deus chegou porque Jesus estava aqui e tal. Só que em Mateus 28, versículo 18, a gente percebe uma coisa, mas antes de eu comentar esse texto, já esquecendo aqui de um ponto importante aqui para a gente alinhar. Esses três textos aqui que a gente leu, Lucas 17, 21, Lucas 11, 20, Mateus 10, 7. Jesus está reapresentando o reino de Deus ao homem, o reino que esteve aqui na época de Adão, e ele cai, e a terra passa a ser governada pelo império das trevas, né? Ai, meu Deus. Não vou cortar não, viu? Vai ficar assim mesmo. Então, nesses três textos aqui, onde Jesus está falando sobre o reino, antes da sua morte e ressurreição, ele está demonstrando o reino, reapresentando o reino de Deus ao homem. Os homens da época onde Jesus vem não têm conhecimento sobre o reino de Deus. Ok? Então, esse reino de Deus só está aberto para nós, homens, seres humanos, a partir da ressurreição de Cristo. Quando em Mateus 28 ele diz o seguinte, no versículo 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nesse texto aqui, Jesus, após ser ressurreto, está dizendo: eu comprei, eu paguei de novo e reavi, não sei se essa palavra existe, reconquistei, tomei posse outra vez para o reino de Deus, a autoridade da terra e dos céus. Você compreende isso? Jesus não diz que ele tem autoridade, que ele foi dar autoridade só nos céus, mas também na terra. E tem uma coisa que eu sempre digo: cada metro quadrado da terra pertence a Cristo e ao seu reino. Essa autoridade, no grego, é exousia. Exousia ou exousia, tanto faz. É uma palavra grega que se refere à autoridade real, né? Ele passa a exercer o seu domínio sobre a terra. Ele reconquista esse domínio e passa a exercer ele sobre a terra após a sua ressurreição. Então, irmãos, se Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, responde isso aqui para mim. Você que diz aí: porque o mundo é do diabo, né? O mundo jaz do maligno, ainda está falando o texto errado. O texto não está dizendo isso e também não está falando sobre o planeta Terra. Porque o mundo já é do maligno. Não, em primeiro lugar, que o texto não diz isso. Beleza? O mundo jaz no maligno. Está falando do sistema mundano e não do planeta Terra em si. Ok? Está falando de um sistema caído, que era governado, inclusive, na época por Roma, pela Roma antiga. Então,
Quando Jesus disse, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, responde uma coisa para mim. Se toda autoridade está com Jesus, ficou quanto de autoridade para o diabo sobre a terra? Raciocina. Se toda autoridade pertence a Cristo e ao seu reino, quanto de autoridade o diabo tem sobre a terra? Nenhuma autoridade. Então o diabo é um derrotado que está se apropriando de um governo, de um domínio que os cristãos, que a igreja, muitas vezes se omite em exercer. Esse é o problema. É por isso que a gente está vendo o diabo aí fazendo um monte de coisa, fazendo aí algumas atrocidades, porque muitas vezes nós estamos nos abstendo do nosso direito de exercer a autoridade do reino de Deus. Não só direito, uma obrigação que a igreja tem. Ok? Então, meu amigo, se toda a autoridade foi dada a Cristo e ao seu reino, não sobrou nenhuma para o diabo sobre a terra. Tudo que ele faz na falsificação, ele faz sem autoridade. Eu não estou dizendo que o diabo não tem poder. Imagine uma região que foi dominada pelo tráfico de drogas. Eles têm poder de fogo, eles têm armas, eles têm fuzil, eles têm, né, granadas e etc. E eles dominaram um território. Mas aquele território pertence ao Estado. O Estado sim tem autoridade e poder. As facções, o tráfico tem poder. Mas quem tem de fato autoridade sobre territórios é o Estado. Quando o Estado falha em exercer a sua autoridade, o que acontece? As facções vão lá e dominam os territórios. Eles vão lá e tomam os lugares. Então, meu irmão, fica aí para você essa figura de linguagem para você entender porque é que o diabo faz muita coisa. Beleza? Em Mateus capítulo 16, Jesus disse uma coisa interessante que você não pode ignorar essa frase de Cristo. Eu vou encontrar esse texto aqui. Mateus 16, deixa eu abrir aqui. Que ele não está descrito no meu script, está só a menção, mas é um texto que vale a pena a gente ler. Mateus, deixa eu abrir aqui no tablet. Mateus capítulo 16, lá no último versículo 28. Olha a fala de Jesus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Tem uns que atrapalham, misturando aqui com o versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Ele está falando de uma coisa. Ele está falando aqui, obviamente, sobre a sua segunda vinda, quando ele vai entregar recompensa e galardão para aqueles que foram obedientes aqui, né, ao seu propósito. Mas no versículo 28 ele diz uma coisa que não tem como acontecer daqui a 2000 anos. Quer dizer, que não tem como acontecer de quando ele falou a 2000 anos. Se Jesus, no versículo 28 aqui, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, se esse texto aqui está falando de quando Jesus falou 2000 anos depois, então alguns discípulos precisam estarem vivos aí. Alguns dos 12 discípulos que estavam ouvindo ele falar isso aqui. Porque ele disse aqui, ó, alguns dos que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, esse texto aqui, especificamente no versículo 28, está falando sobre a ressurreição de Cristo, o momento em que ele diz: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Após isso, Atos capítulo 1, ele ascende aos céus e se assenta no trono à destra de Deus, que é aquilo que os profetas do Antigo Testamento chamavam de o trono de Davi, que ele se assentaria. Ele já está assentado sobre esse trono, ok? Então veja que Jesus está falando aqui
em Mateus capítulo 16, que ele viria, e que ele viria no seu reino. Não está falando sobre a segunda vinda de Cristo aqui, mas que está falando sobre a vinda dele no seu reino, ressurreição. Jesus vindo no seu reino. É a ressurreição dele. Ok? E aqui é uma coisa interessante para a gente entender, porque só Judas estava morto na ressurreição de Cristo. Lembra disso? Judas traz Jesus, Jesus é entregue aos judeus, dos judeus ele é entregue aos romanos, e então Judas se arrepende, né? Joga as moedas lá no pátio, que ele recebeu como recompensa por negar a Cristo, por trair Jesus, e então ele vai se enforcar. Em Atos capítulo 1, diz lá como é que Judas morreu, que não foi enforcado. E aí, Judas está morto. É por isso que Jesus disse, alguns dos que aqui se encontram, não todos. Por que não todos? Porque Judas não estava presente na ressurreição. Quando o reino de Cristo é estabelecido, é no momento da sua ressurreição. No seu ministério terreno, ele apresenta o reino. Na sua ressurreição, ele estabelece o reino. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Toda autoridade me é dada. Portanto, vão e façam discípulo. Ok? Então, como é que o homem entra para o reino de Deus? Você já se perguntou isso alguma vez? A Bíblia tem resposta para isso. A entrada no reino de Deus, ela acontece por meio do novo nascimento. Entende isso? A entrada para o reino de Deus. Estou dando uma olhadinha no meu script aqui para ver se eu não deixei nada para trás. A entrada no reino de Deus, ela acontece por meio do novo nascimento. E quando é que o novo nascimento acontece na vida do homem? Ele tem contato com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. E então, esse camarada crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E então ele é salvo. Hildo, de onde é que você tirou isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 está aqui. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Capitulando aqui. Então, a fé por intermédio da qual nós somos salvos não é uma fé mental, não é uma fé abstrata que é só mística. Não, é uma fé de aliança e o lance do místico, do que não é palpável da fé, não é crer que Deus existe. É você crer que o poder de Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Então será salvo. Você não pode negar a ressurreição de Cristo. Você compreende isso? Então, quando foi que os discípulos entraram para o reino de Deus? Quando é que os discípulos foram salvos? Quando é que eles nasceram de novo? Por que é que eu estou fazendo essas 3 perguntas? Porque essas 3 perguntas significam a mesma coisa. Em João capítulo 2, João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e Jesus disse o seguinte para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino, você não pode entrar no reino de Deus. Ou você vai nascer de novo, ou você não vai entrar no reino de Deus. Então, como é que o homem entra no reino de Deus nascendo de novo? E como é que o homem nasce de novo? Sendo salvo. E como é que o homem é salvo? Quando ele crê que Jesus foi ressuscitado por Deus dos mortos. Quando foi que os primeiros discípulos creram que Jesus foi ressuscitado dos mortos? João capítulo 20, versículo 19, 20, 21 e 22. Jesus ressuscita, aparece para eles. Tomé toca, isso já é um pouco depois, né? No segundo encontro, mas Tomé toca
toca na ferida da costela, toca nas feridas dos punhos das mãos. Ficam pensando que é o Espírito, e Jesus diz que Espírito não tem carne nem osso, que é Ele mesmo. Só que é tudo meio louco porque ele atravessa a parede, né? Então os discípulos ficam meio assustados ali. Mas enfim, eles creem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos no primeiro encontro que eles tiveram com Cristo. É por isso que nesse encontro, Cristo assopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. É isso que acontece nesse episódio. Eles recebem o Espírito Santo para habitar dentro deles, fazendo com que seu espírito renascesse, e então agora eles fazem parte do reino de Deus. Ok? Então os discípulos creram na ressurreição, nasceram de novo e passaram a fazer parte do reino de Deus. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte isso aqui, cara. O último episódio, muita visualização, pouca curtida. Você tá interagindo com o conteúdo, está vendo o material e não está deixando uma curtida. Então o YouTube não entende que esse conteúdo aqui para você é relevante. Quando você curte, as coisas mudam aí, né? Passa a entregar mais para você o conteúdo nosso aqui. Uma outra coisa interessante que a gente precisa entender é que Apocalipse capítulo 20 não trata de um milênio literal. O milênio é espiritual e está aqui agora. E aí eu estava conversando com uns amigos uma vez que são pré-milenistas, que eu tenho amigos pré-milenistas que, embora eu discordo dessa crença teológica, eu tenho amigos e a gente se relaciona, troca ideia, prego na igreja deles, eles pregam na minha igreja e a gente se respeita. Aí o amigo falou assim: mas a Bíblia fala de 1000 anos. Eu falei: cara, você está falando de Apocalipse, velho. Olha o texto, onde você foi buscar isso? Ou a partir de que texto você está crendo em uma doutrina que montaram a partir de um texto, de um livro que é totalmente enigmático, que tem dragão voando, mulher vestida de sol, serpente que o rio sai da boca, olha, bicho saiu da terra, bicho saiu do mar, olha a loucura que é Apocalipse para você querer criar uma doutrina a partir de Apocalipse, cara. Você não pode criar uma doutrina a partir de Apocalipse. Existe uma maneira muito, muito boa de interpretar a Bíblia, que o pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, inclusive, que é você pegar os textos que você tem clareza e usá-los para interpretar e entender os textos que são mais complicados. Existem textos da Bíblia que são complicados mesmo, porque é uma coisa que foi escrita em outra época, não foi no nosso tempo. Então, linguagem e contexto e cenário que a gente não estava lá vendo. Então, tem texto que vai ser difícil. Não, mas isso não vai mexer com as doutrinas do reino de Deus, porque se a gente quiser interpretar a Bíblia a partir do que a Bíblia diz, não a partir da nossa cabeça, aí sim a gente vai conseguir ter sucesso aí no entendimento da palavra de Deus. Aí ele falou: não, mas é vão ser 1000 anos. Eu falei: qual foi o profeta que falou sobre isso? Nenhum. Que foi de 1000 anos? Nenhum. Jesus falou sobre isso? Não. Os apóstolos disseram que era 1000 anos? Não. Adão, quando estava aqui, era literal o reino? Era 1000 anos? Não. Então acabou, cara. Não tem. O cara falou: não, mas se tá ali é literal. Aí eu peguei. Lucas capítulo 4, versículo 19, Jesus disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu perguntei: quando Jesus disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano é singular, é um artigo, o ano, não é uns anos, alguns anos, não é o ano, tá falando de um ano só. Então a pregação do evangelho e a salvação foi só um ano enquanto Jesus pregou, nem os 3 anos e meio foi, então foi só um ano, e aí já não valeu mais, ninguém mais foi salvo. É isso? Porque você quer aplicar com literalidade um texto que está em Apocalipse, que é totalmente obscuro para você interpretar a partir dele. Tá, eu tô pegando aqui para você Lucas 4,19, e você vai dizer a mim que é um período longo. Que eu concordo que o ano aceitável do Senhor, Jesus está fazendo uma alusão ao ano do jubileu. Dá um Google aí, procura você o que significa, o assunto não é sobre isso. Jesus está fazendo a alusão do ano do jubileu e dizendo que assim como acontecia que os escravos eram libertos no ano do jubileu,
Assim estava acontecendo no período da graça. Ele estava inaugurando uma nova temporada, que ele chamava de o ano aceitável do Senhor, onde os escravos espirituais estão sendo libertos. Então, obviamente, esse período se estende da primeira à segunda vinda de Cristo. Isso é um fato. E aí é que está o ponto. O milênio é esse período. O milênio é uma etapa do reino de Deus, que tem começo e fim. E é um período longo. É um período longo que tem começo e fim. Então João viu um período muito longo do reino de Cristo sobre a terra, mas que tinha começo e fim. O ano aceitável do Senhor tem começo e tem fim. É um período de salvação, de proclamação do evangelho, de pregação, de poder, de milagre, de graça de Deus liberada sobre os homens. Ok? E aí o cara fala assim, mas Apocalipse 20 diz que o diabo está preso. Diz que o diabo está preso, então o milênio não pode ser agora porque o diabo está solto, meu amigo. É aí que a gente falha em compreender algumas coisas. A Escritura nunca disse que o diabo estava preso no sentido de que ele não pode fazer nada. O texto diz que ele foi aprisionado para que não enganasse mais as nações. Vai lá em Apocalipse 20 e lê por você mesmo lá o texto. É isso que se está dizendo. Ele foi amarrado e preso para não enganar as nações. As nações que outrora estavam a parte do evangelho, do poder de Deus, do conhecimento de Deus, era Israel ali, e alguns agregados que vinham sim, Deus ia ali recebendo eles. Deus sim se importava com as outras nações, obviamente, mas todas as nações não estava disponível ainda isso. O diabo enganava as nações de uma forma muito ferrenha. E observe hoje que todos os países do mundo, você vai encontrar lá missionários e pregadores e pastores fazendo a obra de Deus. Todos os países do mundo, a igreja já chegou. Todos. Homens de todas as tribos, línguas, povos e nações estão nascendo de novo. Todos os dias, vindo para o reino de Deus. Então, quando nós dizemos que o diabo está preso, Jesus também disse isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 29, ele diz que ele amarrou o valente para tomar o que ele tinha por posse. Jesus disse que ele amarrou o valente. Então ele está falando, é sobre isso aqui que Apocalipse 20 está dizendo. Jesus amarrou o valente, quando o texto diz lá que o anjo desceu e amarrou o diabo para que não enganasse as nações. O diabo continua matando, continua roubando, continua destruindo, continua arquitetando, usando seu ardis para impedir o avanço do reino de Deus. O que é que você precisa entender? Quando o texto diz que o diabo foi amarrado, está falando sobre a sua esfera de ação foi diminuída. Porque o que é o diabo amarrado? A presença da igreja e da pregação do evangelho aqui e agora, meu irmão. Isso colocou o diabo em polvorosa, o inferno ficou em polvorosa, porque agora eles não têm a mesma liberdade que eles tinham antes para enganar as nações, porque agora a luz do evangelho está resplandecendo nas mentes dos homens. Então, dizer que o diabo está amarrado não significa que o diabo está impedido de exercer plenamente seu poder, mas que por causa do evangelho e da presença da igreja no mundo, ele tem o seu poder de engano diminuído. Essa esfera de ação é diminuída drasticamente por causa da pregação do verdadeiro evangelho. Ok? Aí tem gente que fala assim, mas a Bíblia diz que o milênio só vai acontecer quando acontecer a primeira ressurreição. Aí o cara já quer linkar a primeira ressurreição a 1 Coríntios 15. Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em 1 Coríntios 15, o texto não está dizendo, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ok? Se liga. Em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus não está dizendo que os crentes ressuscitarão primeiro do que os ímpios. Não é isso que está dizendo o texto. O texto não está dizendo isso, cara. Não, mas é assim, não é isso. Olhe do que é que o texto está falando. Nós, os que ficarmos vivos. Paulo cria que ele ia ser arrebatado. Havia uma crença muito forte por parte deles que Jesus ia voltar logo.
Nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Primeiro nós ressuscitaremos primeiro, e depois preste atenção no que é que o texto de 1 Coríntios 15 está dizendo. Preste atenção, que você não vai se atrapalhar nunca mais com isso. O texto não está dizendo que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro do que os ímpios. O texto não está falando sobre isso. Absolutamente ele não está falando sobre isso. Preste atenção. Bem atenção aqui. O que é que o texto está dizendo? Que nós, os que estamos vivos, não vamos preceder os que dormem, os que morreram. Os vivos, no dia que a última trombeta soar, quem estiver vivo não vai ser arrebatado antes de quem está morto. Não. Mas os que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Primeiro de quê? Antes de quê? Primeiro os que morreram ressuscitam e depois todos nós somos arrebatados juntos. Não é que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro do que os ímpios e essa é a primeira ressurreição de Apocalipse 20. O texto não está falando sobre isso. O texto só está dizendo que os que ficarem vivos não vão preceder os que dormem. Primeiro os que dormem ressuscitam e depois a gente é arrebatado, encontra com Cristo nos ares. E aqui também não está dizendo que você vai morar no céu, né? Mas enfim, é um outro assunto. É uma outra conversa. Depois você vai ver um vídeo aí sobre que a gente não vai passar a eternidade no céu. Mas vamos lá. Então, esse texto de 1 Coríntios 15 nada tem a ver com esse texto de Apocalipse 20. Hildomar, e o que é essa tal dessa primeira ressurreição? Me responda você, qual foi a primeira morte? Primeira ressurreição é tipo, não é número. É o tipo da ressurreição. Primeira ressurreição. Não está se referindo literalmente ao número. É a primeira ressurreição. Então os crentes ressuscitam primeiro do que os ímpios. Primeiro que Jesus disse em João capítulo 5, João capítulo 8, não vou lembrar agora, cara. Está na Bíblia aí, depois você procura. Que chegaria um momento em que todos os mortos ouviriam a sua voz e sairiam dos seus sepulcros. Todos. Aqueles que os salvos iam para a vida e os que não foram salvos para a condenação eterna, alguma coisa assim, está em João. Então Jesus pregou e disse que o último dia, todo mundo, os ímpios e os crentes, ressuscitam juntos. Eu vou achar o texto, velho. Bora, a gente tem tempo aqui. É porque eu fico nessa de conteúdo rápido, mas tem gente que fica enchendo meu saco. Tá curto demais esses vídeos, bota os vídeos mais. Tá, pronto, podcast agora. Vamos lá, eu vou começar a trazer uns caras bons aqui pra gente fazer vídeo, velho. Não é debate, não. Negócio de debate, vai lá pro outro canal. Aqui a gente não vai fazer debate, não. Rapaz, que texto é esse, velho? Achei o texto. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que a ouvirem viverão. Vem a hora e já chegou. Aqui ele está falando sobre a primeira ressurreição. E eu vou explicar já o que é a primeira ressurreição de Apocalipse 20. Aí vem aqui o versículo 28, o que ele vai dizer agora? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Aqui agora ele não diz vem a hora e já chegou. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Irmão, olha isso aqui. Na segunda ressurreição a qual Jesus se refere aqui, ele está falando de ressurreição literal. Ele está dizendo, vem a hora, é futuro. Ele diz que os que se acham nos túmulos, está falando sobre morte física, túmulo,
ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o bem, o mal para a ressurreição da morte. João 5:28. Então, olhe, ele fala que todos vão ouvir a sua voz, que não há condição, e os que não ouvir, não. Todos vão ouvir a voz dele. É o soar da última trombeta. Segundo, vem a hora, é futuro. Terceiro, é literal porque tem túmulo. Quarto, os crentes, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Quinto, os ímpios, os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que é uma ressurreição só, em 1 Coríntios 15. Então, quando diz lá que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, não está dizendo que vai ressuscitar primeiro do que os salvos, que vai ressuscitar primeiro do que os ímpios. Porque Jesus já disse aqui em João 5 que ímpios e justos ressuscitam junto. Vem a hora em que ímpios e justos ressuscitarão juntos. Quem houver feito o bem, que são justos, para a vida, e quem houver feito o mal, que são os ímpios, para o juízo e a condenação. Sairão dos seus túmulos, vem a hora, é futuro. Mas olha aqui João capítulo 5, versículo 25, que ele está falando de uma coisa espiritual. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, é agora. No momento que ele estava dizendo, é agora. Já chegou essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha o que ele está dizendo. Os mortos ouvirão a pregação do Evangelho, ouvirão a pregação do reino de Deus, ouvirão o que está acontecendo, milagre, está acontecendo cura, que Deus está transformando a vida das pessoas, e os mortos que derem ouvido a essa voz, todos vão ouvir. A pregação do Evangelho vai tocar todos, mas só os mortos que se atentarem para essa voz. Os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que a ouvirem viverão. O que é que ele está dizendo aqui? Que a primeira ressurreição, a qual ele está falando aqui, que é a ressurreição espiritual, se refere à escolha. A pessoa que está morta espiritualmente, ela precisa decidir ouvir a voz do Evangelho, a voz de Cristo, do Filho do Homem, da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então viverão. Os mortos que a ouvirem, que a tentarem. Entende quando a pessoa fala assim com você? Eu estou ouvindo literalmente, está chegando nos meus ouvidos, mas você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo, você está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo, entende essa distinção aqui? Então pega isso aqui, que isso aqui é muito precioso. Agora vem cá para Apocalipse 20. Quando falar de primeira ressurreição ali, eu te pergunto, qual foi a primeira morte? Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu, morreu ou viveu? Morreu espiritualmente, irmão, foi separado de Deus. Morte é separação. Morto espiritualmente. Vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, gente, é a ressurreição espiritual. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é física. É um tipo de ressurreição, é a segunda vinda de Cristo. Todos ressuscitarão, sairão dos seus túmulos, os ímpios e os justos juntos. Jesus disse isso, cara. Então veja aqui, que em Apocalipse 20, é porque as pessoas se confundem no texto ali de Apocalipse 20, porque é um livro que é complicado, cara. Eu não acredito no que você está dizendo, não. Pronto, velho, ora, apresenta a Deus, dá uma estudada a mais, e aí você escolhe. Você não crê, problema seu. Não estou aqui querendo te forçar a acreditar em mim, não. Eu estou aqui pregando o que eu acredito. Beleza? Deixe seu comentário aí, sua curtida, se inscreva no canal, que toda sexta a gente tem podcast aqui, viu, Benção? Vamos lá? Cadê esse texto, rapaz? Sim.
Olha isso. As pessoas se atrapalham aqui. É aqui que está a atrapalhação. Versículo 4 de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. As pessoas se atrapalham com esse texto aqui. As pessoas se atrapalham com esse texto aqui, porque tem tradução que diz, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Em primeiro lugar, que a palavra grega aqui não é ressurreição. Não é. É viveram. Viveram. Beleza? Receberam vida. Nem aparece ressuscitar aqui. Eles viveram. Eles viveram. É só isso que está dizendo. Palavra grega, zal, viver, respirar, estar entre os vivos. É isso que está dizendo. Não tem ressuscitar. Só que as pessoas se atrapalham aqui. Porque elas leem na tradução assim, eles foram decapitados e ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então eles morreram por causa da pregação do Evangelho, aí Jesus voltou 2000 anos depois, eles ressuscitaram e aí começou um milênio. Gente, pelo amor de Deus, o texto não está dizendo isso, meu lindo e minha linda que está em casa aí me ouvindo. Não está dizendo isso o texto. Olha aqui o que é que o texto diz aqui, ó. Eles rejeitam a marca da besta e vou gravar um vídeo aqui, isso aqui não é futuro. Besta não é futuro, marca não é nada de futuro. Isso aqui já aconteceu, já tá. Depois a gente vai falar sobre isso. Fique tranquilo. Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que coisa maravilhosa aqui, meu irmão. O que esse texto está dizendo aqui pra gente? Está dizendo que esses que viveram e reinaram com Cristo durante mil anos é porque viveram que eles não receberam a marca da besta, nem na fronte, nem na mão, nem negaram a palavra do testemunho, né? Tá aqui. Vi as almas dos que decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Isso aqui é um fato, isso aqui aconteceu. Aí João vai dizer agora sobre a realidade espiritual desses caras. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Receberam vida. O restante dos mortos não viveram até que se não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante dos mortos são esses, cara? Que está dizendo aqui? As pessoas lá de João capítulo 5, os mortos que não ouviram a voz. A pregação do evangelho está aí, o evangelho está sendo pregado. Alguns viveram. Alguns viveram. Outros não viveram, porque não aceitaram a pregação do evangelho. Aí João vai dizer aqui, esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja bem, que você precisa desassociar essas duas coisas aqui. Vi as almas dos que foram decapitados. Esses que foram decapitados viveram espiritualmente. Viveram. Zal. Que vem de Zoe, a vida espiritual. Ok? Já viu essa distinção, né? Vida de Deus, que é a vida Zoe. Estilo de vida, que é a vida anástrofe. E vida bios, que é a vida física, o que anima o corpo. Então existem 3 palavras gregas para vida nos textos bíblicos. Aqui é Zal. O texto aqui é Zal. Ok? Então, meu irmão. E aqui, ó, você vê aqui, ó, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram. Anasal, não reviveram. Não recuperaram a vida espiritual. Os do versículo 4, os que rejeitaram, né? Os que mantiveram o testemunho de Jesus, bem como a palavra de Deus, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sua marca. Esses caras,
tudo isso está acontecendo com eles porque eles viveram. Porque eles tiveram uma ressurreição espiritual. Eles receberam a vida de Deus. Os demais mortos não, esses não ressuscitaram. Esses não quiseram conta com o evangelho. Até que se completasse os 1000 anos. Se completou os mil anos, findou o período da pregação do evangelho, e eles não creram, eles não atentaram para a voz de Deus. Beleza? Então, compreenda isso aí, vamos passar aqui, vamos seguir. Outra coisa interessante, você viu lá que eu li para vocês, João, dizendo que deixa eu ler o texto que é melhor, né? Quando eu leio fica mais legal. Cadê? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o inferno, a gente sabe disso, é o lago de fogo. Não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Irmão, o que é que a Bíblia diz que a igreja é? Durante o reino de Deus, reis e sacerdotes, vós sois sacerdócio real. Pedro disse, João disse, 2 vezes em Apocalipse João diz isso, que pelo sangue de Cristo nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. Ok? Aqui João 5, versículo 10. Nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Acabou, meu irmão. Tá aqui, tá na Bíblia. E aí tem outra coisa, né, que é uma treta aí retalho. Os caras acreditam que quando o reino de Deus chegar, o milênio, aí vai vir a Nova Jerusalém, meu irmão. E se eu lhe disser que a Nova Jerusalém já é uma realidade? E se eu lhe disser que nós já estamos na Nova Jerusalém? Rio do que heresia é essa? A gente vai ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que está na Escritura? O que é que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz. Antes de você vir com a sua tradição teológica religiosa, vamos tentar ver o que a Bíblia diz. Porque talvez você nunca tenha escutado isso, mas é o que a Bíblia diz, cara. A cidade santa de Apocalipse 21 não é literal. Não é literal. Rio do que a gente já está na Nova Jerusalém? Sim, a Nova Jerusalém é a igreja. É a esposa do Cordeiro. Vou falar bem perto aqui, ó. A Nova Jerusalém é a composição dos santos que estão sendo edificados morada e cidade de Deus. Pronto, falei. A Nova Jerusalém já está aqui agora. A Nova Jerusalém está aqui agora, nesse exato momento. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10, né? Agora que a gente vai ler. E mostrou-me a cidade santa. Eu vou até abrir o texto aqui, que está só no meu script, mas eu gosto de abrir o texto. Apocalipse 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então veja que a igreja, durante esse período milenar, que não é literal, que é o ano aceitável do Senhor, que é o reino de Deus aqui agora, ela é noiva e esposa ao mesmo tempo. E depois também eu explico sobre isso. Depois. Mas está aqui o texto e depois eu explico isso teologicamente com textos. Ela é a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Não esqueça isso, montanha, monte. E me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha isso, meu irmão. Olha isso, velho. Vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E quando mostra, ele mostra a Jerusalém celestial. Porque a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro. Ela é a igreja, meu irmão. Ah, porque João disse que a gente vai andar em ouro no céu. A Bíblia nunca falou isso, nunca, não está na Bíblia isso. Diz que na Nova Jerusalém as ruas são de ouro. É uma figura de linguagem também, porque a igreja é um ambiente espiritual, né? Não é físico. Vamos ler Hebreus capítulo 12, só pra gente provar isso aqui, né? Você já viu aí na sua Bíblia, lê na sua Bíblia aí, que a igreja, que é a esposa do Cordeiro, é a Nova Jerusalém.
Ou você vai dizer a mim que o cordeiro tem duas esposas? Se é isso, ele é bígamo, é isso que você crê? É nisso que você crê? Não, a Nova Jerusalém é uma esposa, a igreja é outra. Então ele é bígamo, é isso que você acredita. Então beleza. Excelente teologia aqui você está desenvolvendo aí. Parabéns. Versículo 22 de Hebreus 12, ó aqui. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Ó, não é que vocês vão chegar ao monte Sião, vocês chegaram, tendes chegado ao monte Sião. Eu não sou muito expert assim nos pormenores da gramática da língua portuguesa não, mas o mínimo a gente sabe. Tendes chegado, presente, ao monte Sião, a montanha, e à cidade do Deus vivo, irmão. Qual é a cidade do Deus vivo, irmão? Que a gente acabou de ler lá em Apocalipse. Aí ele vai dizer aqui qual é a cidade. A Jerusalém Celestial. E o que é que tem nessa Jerusalém Celestial? E há incontáveis hostes de anjos. Tem muitos anjos na Jerusalém Celestial. E como assim tem muitos anjos? Cada crente tem um anjo pelo menos. E Jesus disse que sobre o Filho do Homem, que é ele, que é a escada que liga a terra ao céu, haveriam anjos subindo e descendo, como na visão de Jacó. Só que Jacó disse que essa escada estava posta em um lugar chamado Betel, que é a casa de Deus. Que na nova aliança a casa de Deus é a igreja. Pegou isso aqui? E a universal assembleia. 23. O que é a Nova Jerusalém? O que é a cidade santa? Que está no Monte Sião. O que é isso? A cidade de Deus. 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Chegaremos? Não. Você chegou. Tendes chegado. Ah, meu irmão. Desculpa. Desculpa, mas isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito sério. Em 2020 eu comecei a estudar sobre isso. Quando eu comecei a... Minha cabeça... Numa live do apóstolo Pedro Medina, eu fui cavar, assistir a live. Pô, isso aí faz sentido, hein? Fui cavar os textos e aí a gente vai chegando no entendimento. Veja que Jesus já havia falado sobre nós, os seus discípulos, a sua igreja, sendo como uma cidade edificada sobre um monte. Ele já tinha falado isso. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, gente, grava isso aqui. Mateus 5,14, Jesus já tinha falado sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, meu irmão. Como é que você... Olha isso aqui. Vem que eu vou te mostrar a cidade de Deus. A esposa do Cordeiro, a noiva, transportou e ele me levou para cima de uma grande montanha. De lá ele me mostrou a Nova Jerusalém que descia do céu. Meu Deus do céu. Aí Jesus vem aqui em Mateus 5 e já falou, antes de João ver no Apocalipse, ele já tinha falado. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Entenda isso aqui, que sua cabeça agora vai... Tá pronto? Está pronto? Porque o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 5,14, eu vou lhe mostrar lá em Apocalipse 14. Em Apocalipse 21. Vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo que é uma cidade que tem muita luz e está edificada sobre o monte. Agora olha o que está em Apocalipse capítulo 21, meu irmão. Olha o que está em Apocalipse capítulo 21 e vê se você aguenta com isso aqui. Vê se você aguenta isso aqui. Vamos lá. Então veio um dos 7 anjos, versículo 9. Que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma cidade grande e elevada, até uma grande e elevada montanha, perdão, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas inscritos os nomes dos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrada, de comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade. Quero achar o texto que fala da luz dessa cidade. Vamos adiantar aqui, né? Aqui, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, e o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações... 24. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós, Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Não, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que é que você está vendo aqui em Apocalipse capítulo 21? O anjo leva João para uma montanha que tem uma cidade. E essa cidade foi iluminada pela glória de Deus ao ponto que as nações andarão na luz dessa cidade. Meu Deus. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Como isso aqui é maravilhoso. Eu quero que você entenda mais uma coisa aqui. Que isso já é uma realidade. Porque em Isaías capítulo 2, o profeta já tinha trazido a nós essa profecia, né? Isaías capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. As nações andarão na sua luz. E tem gente que fala, não, aí é no milênio. É no milênio mesmo, eu concordo que é no milênio, mas não é no milênio do jeito que você acredita. Porque aqui diz que são nos últimos dias. O que são os últimos dias? Em outro tempo, Deus falou por meio de seus profetas, mas nos últimos dias, falou por meio do Filho. Pedro, em Atos 2, diz o seguinte. Pedro diz que... Interessante isso aqui, né? Pedro diz que o profeta Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aconteceu ali, o espírito caiu. Então, tô com sono, velho. Já tô com sono aqui e já vou dormir. O que são os últimos dias? Isso aqui é uma pergunta interessante. O que são os últimos? Isso aqui é uma pergunta que você precisa se atentar para isso, cara. Os últimos dias é uma era que começou com a primeira vinda e se estende até a segunda vinda de Cristo. Os últimos dias. E aqui há consenso, porque os pré-milenistas também creem nisso. Eu só não sei o que eles fazem com esse texto aqui. Mas enfim, é isso. Esse estudo é sobre isso. Reino de Deus, milênio, o ano aceitável do Senhor, últimos dias, Nova Jerusalém, Reino de Deus. Apocalipse 20, é isso aqui. Deus abençoe você. Se você quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, se inscreva aqui no meu canal. Vou deixar um link aqui embaixo para o meu curso, Fundamentos da Fé. Se você quiser aprender, vem, que você vai aprender muito da Bíblia aqui. Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém e tamo junto. Até semana que vem. Valeu.